Juízes, capítulo 16. Sansão foi a Gaza, encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui! Os homens formaram um grupo e ficaram de tocaia a noite toda na entrada da cidade, em silêncio total, pensando: quando o sol nascer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou na cama com a mulher até meia-noite. Ele foi embora e, de passagem, arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas e a carregou nos ombros até o topo da colina, que fica em frente de Hebrom. Passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, Uvas, chamada Dalila. Os líderes filisteus vieram procurá-la com uma proposta. Seduza-o. Descubra por que ele é tão forte e como podemos prendê-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Dalila, certo dia, disse a Sansão: Conte-me, querido, o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco feitas de tendões de animal ainda úmidas, perco minha força e fico igual a qualquer outra pessoa. Os líderes filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco ainda úmidas, e ela o amarrou com as cordas, enquanto os homens se escondiam em seu quarto. Ela disse: Os filisteus estão atrás de você, Sansão. Ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Assim, não conseguiram descobrir o segredo da sua força. Dalila insistiu com ele: Diga a verdade, Sansão. Você está brincando comigo, inventando história. Agora é sério. Conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você me amarrar bem com cordas novas que nunca foram usadas, não vou conseguir escapar. Serei igual a qualquer outra pessoa. Dalila conseguiu cordas novas e o amarrou. Ela disse: Os filisteus estão atrás de você. Os homens estavam escondidos no quarto ao lado, mas ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. Você continua zombando de mim e mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer as 7 tranças do meu cabelo como um tecido no tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa. Quando ele dormiu, Dalila pegou as 7 tranças do cabelo de Sansão e as teceu como um tecido no tear e as prendeu com um pino. Depois disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele acordou e livrou-se tanto do pino do tear quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. Como você pode me dizer amo você, se nem confia em mim? Já é a 3ª vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-se a me contar o segredo da sua força. Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente, ele se cansou. Não aguentou mais e contou a ela: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci fui consagrado como nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força. Ficarei fraco como qualquer outro mortal. Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos líderes filisteus: Venham depressa, agora ele me contou a verdade. Eles vieram e trouxeram o dinheiro que tinham prometido. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, ela fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou pensando: Vou fazer o que sempre fiz e escapar, pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o tinha abandonado. Os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia.
Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. Um dia os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles fizeram uma festa e comemoraram. Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu Sansão, fez coro com eles, bendizendo o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que devastou o nosso povo, multiplicando cadáveres entre nós. Depois, quando todos já estavam exaltados, alguém sugeriu: Tragam Sansão, que ele nos mostre o que consegue fazer. E tiraram Sansão da prisão, para que os divertisse. Sansão foi posto entre duas colunas, e ele pediu ao rapaz que o conduzia: Ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora, ele suplicou ao Eterno: Senhor Eterno, atenta para mim outra vez, eu imploro. Dá-me força mais uma vez. Deus, com um sopro de vingança, permite que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou: Que eu morra com os filisteus! E empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes e sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por 20 anos. Juízes, capítulo 17. Havia um homem das montanhas de Efraim chamado Mica. Ele disse à sua mãe: Lembra-se dos 13 quilos de prata que foram roubados de você? Eu ouvi proferindo uma maldição. Na verdade, o dinheiro está comigo. Eu o roubei, mas agora estou devolvendo. Ela respondeu: O Eterno abençoe você, meu filho. Depois que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela disse: Eu consagro toda esta prata ao Eterno, para que meu filho faça uma imagem esculpida, um ídolo fundido. Ela entregou 2,4 kg daquela prata a um ourives, que fundiu o metal na forma de um ídolo. Esse homem, Mica, tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal e alguns ídolos domésticos e consagrou um de seus filhos sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Havia também naquela localidade um jovem de Belém de Judá e de uma família dessa tribo. Ele era levita, mas estrangeiro ali. Tinha saído de Belém para tentar a sorte em outro lugar. Chegando às montanhas de Efraim, parou diante da casa de Mica. Ele perguntou ao jovem: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá. Estou à procura de um lugar para morar. Mica fez uma proposta: Fique aqui comigo. Seja meu pai e sacerdote. Seu salário será de 120 gramas de prata por ano, além da comida e das roupas de que precisar. O levita concordou em ficar com Mica. O jovem foi bem recebido e se tornou um membro da família. Mica designou o jovem levita seu sacerdote. Tudo isso aconteceu dentro da casa de Mica. Mica declarou: Agora sei que o Eterno será bondoso para comigo, pois tenho um levita como sacerdote. Juízes, capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel,
e a tribo de Dan procurava um lugar para se estabelecer. Eles ainda não tinham ocupado território algum entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 soldados valentes de Zorá e Estaol para observar a terra, em busca de um lugar apropriado para suas famílias. A ordem era esta: vão e façam um reconhecimento da terra. Eles foram para as montanhas de Efraim, chegaram diante da casa de Mica e acamparam ali. Como estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do levita. Eles se aproximaram e perguntaram ao jovem: como você veio parar aqui? O que está fazendo? Ele respondeu: para encurtar a história, Mica me contratou e agora sou sacerdote dele. Eles disseram: que bom! Assim você pode consultar Deus em nosso favor. Queremos saber se vamos ter sucesso em nossa missão. O sacerdote respondeu: fiquem tranquilos, o Eterno cuidará de vocês por todo o caminho. Os 5 homens partiram rumo ao norte para Laís e constataram que o povo dali vivia seguro, sob a proteção dos sidônios. Eram pacatos e confiantes. Tinham uma vida sossegada, mas viviam muito longe dos sidônios, que habitavam a oeste, e não tinham nenhuma relação com os arameus ao leste. Quando retornaram a Zorá e Estaol, seus irmãos perguntaram: então, o que descobriram? Eles disseram: vamos atacá-los. Sem dúvida a terra é muito boa. Então, vão ficar aqui sentados sem fazer nada? Não percam tempo. Vamos invadir e conquistar a terra. Quando chegarem lá, vocês verão que aquele povo é presa fácil. Eles são vulneráveis, a terra é ampla e Deus a está entregando em nossas mãos. Não poderia ser melhor. 600 homens de Dan partiram de Zorá e Estaol, armados até os dentes. No caminho acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso, até hoje, o lugar é chamado Campo de Dan. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Os 5 homens que tinham explorado a região de Laís disseram a seus companheiros: vocês sabiam que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos domésticos e uma imagem fundida? O que acham que devemos fazer? Eles saíram da estrada e foram até a casa do jovem levita, na propriedade de Mica, e perguntaram como ele estava. Os 600 homens de Dan, fortemente armados, ficaram de guarda na entrada, enquanto os 5 espiões que tinham explorado a terra entraram e apanharam a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos domésticos e a imagem fundida. O sacerdote ficou na entrada, com os 600 soldados. Quando os 5 homens entraram na casa de Mica para apanhar a imagem esculpida, o colete, os ídolos domésticos e a imagem fundida, o sacerdote perguntou: o que pensam que estão fazendo? Eles responderam: quieto, não fale nada, venha conosco. Seja nosso pai sacerdote. O que é melhor, ser sacerdote de um único homem ou ser sacerdote de uma tribo inteira, de um clã de Israel? O sacerdote aproveitou a oportunidade, pegou o colete, os ídolos do lar e as imagens e acompanhou o grupo. Eles partiram e continuaram o caminho, pondo adiante deles as crianças, o gado e os equipamentos. Já estavam bem longe da casa de Mica, quando Mica e seus vizinhos conseguiram se organizar, mas não demoraram a alcançar os homens de Dan. Gritaram para eles, e os danitas, olhando para trás, perguntaram: que barulho é esse? Mica respondeu: vocês pegaram meu ídolo que eu mesmo fiz e levaram o meu sacerdote. Estão levando tudo embora, me deixaram sem nada. Como então perguntam qual é o problema? Mas os homens de Dan responderam: não grite conosco. Você pode irritar alguns desses homens e você e sua família perderão a vida. Dito isso, os homens de Dan prosseguiram seu caminho. Mica, percebendo que não tinha condições de enfrentá-los, deu meia volta e foi para casa. Eles levaram os objetos feitos por Mica e seu sacerdote. Chegaram a Laís, a cidade das pessoas sossegadas e confiantes, massacraram a população
e queimaram a cidade. Não havia ninguém por perto para ajudá-los. Laís ficava muito longe de Sidom e não tinha contato com os arameus. A cidade ficava no vale de Bet-Reob. Os danitas reconstruíram a cidade e deram a ela o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado, filho de Israel, mas o nome originário era Laís. Os homens de Dan adotaram a imagem de prata. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até a época do cativeiro. Durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles mantiveram para uso particular o ídolo feito por Mica.